E aí, tudo bem? Nesse vídeo, vamos considerar esse ponto P, que eu vou colocar ele para piscar aqui agora, esse ponto P, um ponto do espaço, ok? E aqui eu marquei as coordenadas x de P, y de P e z de P e a projeção P' desse ponto sobre o plano XY. Posso até colocar ele aqui para você ver, esse aqui é o plano XY, né? E então, eu vou representar aqui agora essas retas, essa primeira reta aqui então, na verdade eu posso começar pela de cima. Então, é a reta que passa por P e é perpendicular ao eixo Z. Então, essa reta ela passa pelo ponto P, é perpendicular ao eixo azul, que é o eixo Z. E então, aqui ela vai acertar, essa reta vai acertar o eixo Z no ponto, né, que tem coordenada Z de P. 0, 0, né, x0, y0 e Z de P. Então, esse ponto azul aqui eu coloquei grande justamente para destacar, né, nessa imagem. Né, ele tem a mesma... Esse ponto azul e esse ponto P tem a mesma coordenada, e aqui a gente tem o Z do ponto P. E essa ideia, então, eu vou repetir, primeiro fazendo a projeção. Então, esse ponto aqui embaixo, que está escrito como P', né, é a projeção do ponto P sobre o plano XY, ou seja, esse P e esse P' têm as mesmas coordenadas x e y. Se eu colocar dessa perspectiva aqui, vai ser fácil de ver. As coordenadas x e y desse ponto P e do ponto P' são iguais, só que o ponto P aí tem uma coordenada z que é diferente de zero, e esse ponto P' tem uma coordenada z igual a zero, porque ele está no plano xy. Então, se eu passar essas retas pelo ponto P', por exemplo, essa primeira reta aqui, essa que acabou de aparecer, então é a reta que passa por P' e é perpendicular ao eixo x, certo? Então, ali a gente tem... Espera aí, deixa eu puxar um pouco mais assim. Aqui a gente tem, então, esse x de P, que é a coordenada x do ponto P' e também é a mesma coordenada x do ponto P. Então, aqui a gente tem a coordenada x do ponto P. E se eu passar agora uma reta por P' perpendicular ao eixo y, a gente vai ter aqui agora, então, a interseção dessa reta com o eixo y é a coordenada y de P. E dessa maneira, o que nós temos aqui é a representação cartesiana das coordenadas desse ponto P, que é o verde claro ali no espaço. Então, a gente tem o x do P, que está em vermelho, o y do P, que está em verde escuro, e o z de P, que está em azul. Então, essa é a maneira de se representar através de coordenadas cartesianas. Sendo que aqui, então, temos três coordenadas, né? Porque o que a gente está olhando agora tem essa interpretação tridimensional. Muito bem. Só que agora o que a gente quer fazer é definir uma nova maneira de representar coordenadas do espaço, ao invés de se utilizar essas coordenadas tradicionais cartesianas, utilizar um novo sistema de coordenadas, que seriam as coordenadas esféricas. Como que eu consigo representar um ponto do espaço, ao invés de utilizar as coordenadas cartesianas, que são as primeiras vistas no curso de geometria analítica ou no curso de cálculo vetorial, ou as coordenadas cilíndricas, que já foi visto aqui num vídeo anterior. Como que a gente consegue representar, então, lugares no espaço através desse novo sistema de coordenadas, que são as coordenadas esféricas? Bem, primeiramente, eu vou marcar... Aqui eu tenho o ponto M, que é o 0, 0, 0. Ele está bem pequeno ali, na verdade. Eu posso aumentar ele um pouco de tamanho para você ver. Ele é a origem. Né? Aqui, talvez, pode ser interessante, ao invés de chamar de M, eu posso chamar de O. O de origem. Pronto. Então, aqui está a origem. E então, esse segmento, eu vou pegar esse segmento aqui que vai do O até o P. Deixa eu colocar ali de cor, pode ser laranja, e aumentar ele um pouco de tamanho. Assim. Então, esse segmento que acabou de aparecer aí, ele é a distância, ele representa a distância do ponto P até a origem. Esteja esse ponto P onde ele estiver no espaço. Bem, e aqui eu posso até colocar para girar aqui para você ver, para ter essa noção de três dimensões, essa tridimensionalidade do problema. Então, P é um ponto que tem coordenada x, y, z, e nesse caso aqui, para esse P que eu estou representando, nesse momento, ele tem as três coordenadas positivas, tanto x, que é esse eixo vermelho, como y, que é o eixo verde, quanto z, que é o eixo azul. E essa primeira coisa que eu estou representando aqui para você, então, é essa distância da origem até esse ponto P. E então, esse segmento aqui, que ele aparece aqui, deixa eu pegar as propriedades dele aqui.
Talvez um nome interessante para esse segmento seja Rho. Está aqui. Vou colocar o nome dele de Rho. Vou pedir para exibir o nome dele aqui, com um pouquinho escondido aqui. Está aqui agora. Esse aqui, então, é o segmento Rho. Deixa eu apagar isso aqui. Então, aqui está esse segmento laranja que eu estou representando aqui agora. Ele é o segmento que eu estou chamando de Rho. E, na verdade, a gente vai usar, como a gente está falando de um ponto P, que é um ponto que tem coordenadas tridimensionais, então eu preciso de 3 coordenadas para representar esse ponto no espaço. Deixa eu diminuir isso aqui um pouco. Eu preciso de 3 pontos para representar. Deixa eu aumentar um pouco mais. Talvez assim. Eu preciso, então, de 3 coordenadas para representar esse ponto no espaço. Eu posso usar essas 3 coordenadas cartesianas, com x, y, z. Agora, no entanto, eu posso tentar representar esse ponto P, então, por outro sistema de coordenadas, só que, como ele é um ponto, a gente está pensando uma coisa tridimensional, eu ainda vou precisar de outras 3 coordenadas para representar esse ponto P. E aqui eu estou colocando, na verdade, uma delas, que é a distância do ponto P até a origem, e que é essa coordenada ρ, esse tamanho ρ aqui. E que, talvez, na verdade, deixa eu trocar essa cor aqui. Vou colocar essa cor aqui porque eu já usei o laranja para representar uma outra coisa. Ok, então esse é o ρ, distância então de um ponto qualquer do espaço até a origem. Agora, pode ser interessante a gente observar uma outra quantidade aqui. Pode ser, por exemplo, esse ângulo aqui. Então, veja bem, o ponto P' é a projeção de P sobre o plano. Eu posso, inclusive, pedir para olhar sobre essa perspectiva, que é em que o P fica sobre o P'. E aqui eu acabei de marcar esse ângulo verde aqui. Então, que é o ângulo que esse segmento, pelo menos olhando dessa perspectiva, né, faz com o eixo x. Na verdade, não é exatamente esse segmento aqui, que é esse segmento que tem tamanho ρ, mas, na verdade, você pode pensar nesse triângulo retângulo que você está enxergando aqui, né, como se fosse esse segmento aqui de baixo, que vai da origem O até o P', esse segmento aqui, como sendo esse segmento rosa, esse segmento ρ, projetado sobre o plano XY. Ou ainda, se você preferir, uma outra maneira de enxergar é pegar esse segmento aqui, deixa eu colocar ele aqui em cor azul e aumentar um pouco ele de tamanho. Esse segmento que você está vendo aumentando ali de tamanho agora, que eu acabei de colocar, o tamanho desse segmento é igual ao módulo da coordenada z desse ponto. Então, se ele estiver para cima, a gente pode atribuir um número positivo, né? E então seria igual à coordenada. Se ele estiver para baixo aqui, né, pega esse tamanho e troca o sinal, que vai ficar igual à coordenada. O que importa é que esse tamanho aqui é igual ao módulo dessa coordenada. Então, esse segmento azul que você está vendo aqui agora, ele é o segmento que vai de P até P'. E eu posso marcar aqui agora mais um segmento, que é esse segmento, então, deixa eu ver se está certo, isso, que vai de O até P'. Posso colocar ele de outra cor aqui também, porque eu só vou dar o destaque para ele aqui um pouco para a gente enxergar. Então, o que acontece é o seguinte, bom, esse segmento que eu acabei de representar aqui, que eu vou fazer ele piscar ali agora, que vai da origem até o P', e o P' é a projeção de P sobre o plano XY. Esse é um segmento que está contido no plano XY. E, além disso, esse segmento azul ele é paralelo ao eixo Z, e o eixo Z é perpendicular ao plano XY. Então, esse segmento azul ele é perpendicular a esse segmento aqui de baixo, que está uma cor meio marrom, talvez. Então, esse triângulo OP', P', P, PO, ele é um triângulo retângulo em que o ρ é a hipotenusa. E esse ângulo que eu marquei aqui, que agora vai ficar interessante nessa perspectiva para a gente ver, esse ângulo θ aqui, na verdade, ele é o ângulo em que esse segmento aqui embaixo, o OP', faz com o eixo x. Então, tenho esse segmento, esse ângulo, na verdade, que aqui está sendo chamado de ângulo θ, e aqui eu vou marcar mais um outro ângulo. E esse ângulo que você está vendo, que acabou de aparecer aqui, que é o ângulo φ, ele vai ser o ângulo que esse segmento, né, que tem esse tamanho aqui, ρ,
esse segmento que vai da origem até o ponto, ele faz com o eixo Z. Então, esse ângulo está aqui em cima, porque ele é o ângulo que o segmento faz com o eixo Z. Aqui pode ser agora um bom momento para eu colocar isso para girar, para você perceber que a gente está falando de uma coisa 3D. E esse ângulo aqui, que vai ser o ângulo chamado de φ, vou colocar ele aqui assim. Esse ângulo aqui que vai ser o ângulo φ, então ele é o ângulo que o segmento rosa faz com o eixo Z. Não é o ângulo dentro desse triângulo retângulo aqui dentro, não. Ele está meio fora, né? Ou seja, não é dentro desse triângulo retângulo aqui, ele está fora. Mas não tem um grande problema, porque eu poderia também... Deixa eu achar o segmento aqui. Esse segmento aqui, ó, eu peguei esse segmento aqui embaixo, vou colocar ele laranja também. Eu peguei esse segmento, talvez esse aqui, isso. Eu peguei esse segmento OP', e só coloquei ele aqui em cima. Ele, na verdade, vai ser o mesmo tamanho, né? Esse que vem de O até P', ele é paralelo a esse que vem da coordenada Z de P até o ponto P, né? Você pode perceber aí, creio que não seja difícil você conseguir justificar essa construção. Mas vale então que esses segmentos são iguais, ok? Bom, e a pergunta é... E aqui eu vou colocar para girar mais uma vez, então a gente vai discutir. Bom, se eu sei que ρ é esse segmento aí nessa diagonal desse retângulo que se formou aí, será que... Como que eu consigo, sabendo esse ρ, como será que eu consigo descobrir o valor daquele segmento laranja lá embaixo? Inclusive o θ está grudado nele. Como que eu conseguiria determinar o valor desse segmento laranja aqui? Eu posso criar esse segmento laranja, então. Eu posso pensar nesse triângulo retângulo de baixo, ou eu posso pensar nesse triângulo retângulo aqui de cima. Tanto faz, é o mesmo triângulo retângulo, né? É o mesmo segmento aqui, esse tamanho aqui é igual a esse. Esse aqui é o ângulo de 90 graus, aqui a gente tem o ângulo de 90 graus. Enfim, então é plenamente possível se justificar essa construção. E então, o que vale por enquanto é o seguinte, eu acho que eu posso apagar essas retas aqui para deixar o desenho um pouco menos carregado, né? Então, aqui eu marquei dois ângulos aqui. Então, esse θ, que é esse ângulo verde aqui embaixo, e esse φ, que é esse ângulo aqui, então, que esse segmento aqui, esse segmento rosa, está fazendo com o eixo Z. E o que acontece é o seguinte... Ao invés, então, de se utilizar as coordenadas cartesianas, né, que seriam x do ponto P, y do ponto P e z do ponto P, deixa eu apagar um pouco de coisa aqui. Posso apagar talvez esse cara aqui. Esse aqui de baixo é interessante. Esse aí, pronto. Eu vou deixar esse segmento aqui em destaque, esse aqui em terra. Ao invés de se utilizar, então, esse sistema de coordenadas cartesianas, em que a gente tem que utilizar a coordenada x, a coordenada y, a coordenada z do ponto, né, que são marcadas nesses eixos que formam 90 graus entre si, é possível representar pontos no espaço, né, por exemplo, essa localização do ponto P, utilizando, na verdade, essas três medidas que eu estou representando para você, que é a distância do ponto P até a origem, que é esse ρ que eu representei. Parece um P minúsculo, mas é um ρ. Ok, a letra ρ. Esse ângulo θ aqui e esse ângulo φ. Ou seja, a distância de P até a origem, né, o ângulo que essa reta laranja aqui embaixo, né, que então é a reta que vai da origem até a projeção do ponto P sobre o plano XY, ok? Então, o ângulo θ, então, que essa reta faz com o eixo x, está aqui o θ, e o φ, que é o ângulo, então, que esse segmento... Aqui eu chamei de reta, mas na verdade é segmento, né? Esse aqui é o segmento que vai da origem até o P', né? Então, aqui a gente tem o ângulo θ, né? O ângulo que esse segmento que vai da origem até P' faz com o eixo x. E aqui, então, a gente tem também o φ, que está aqui, que é o ângulo que esse segmento ρ, esse segmento, né, o tamanho dele é ρ, na verdade, mas esse segmento que vai da origem até o ponto P, que é o ponto que a gente quer saber as coordenadas, ele faz com o eixo Z. Ou seja, não é com o chão, não é com esse eixo, com esse segmento laranja. É o ângulo que esse ponto P ele faz com o eixo Z.
Deixa eu colocar aqui mais uma vez para girar para você ver. Então, é possível representar lugares, coordenadas, localizações no espaço, lugares geométricos no espaço, utilizando essa outra maneira de representar, que é o ρ, o θ e o φ. Ρ, distância da origem até o tal ponto que você quer representar. θ, então, que é esse giro aí nesse plano XY. E o φ, que é, então, o ângulo que esse segmento que vai da origem até o ponto P, que é o ponto P, é o ponto que a gente quer determinar as coordenadas, que esse segmento faz, então, com o eixo Z. E, então, para visualizar esse sistema, eu vou colocar aqui uma esfera. E essa aqui é uma esfera que tem o raio igual a ρ, que é esse tamanho, né, da origem até o ponto P. Então, essa é a esfera, e aqui eu vou colocar... Veja bem, a gente tinha, então, essa malha, né, no plano XY. Aqui a gente não tem uma malha em Z também, ficaria um desenho muito carregado, mas aqui, então, tem essa malha, né, essa linha tracejada no plano XY, que a gente poderia também estender para o Z e ficar com alguma coisa parecida com um cubo mágico, mas ao invés de ter só um número limitado ali, 27 cubinhos, né? A gente teria vários aqui, a depender de quantos quadrados tem aqui, por exemplo, no eixo X, no plano XY. Mas aqui eu posso colocar essa mesma malha, só que representada sobre essa esfera. Essa esfera que você está vendo é a esfera, então, com o raio igual ao ρ lá, que é a distância da origem até o ponto P que a gente está vendo. E então, talvez através dessa esfera, fique claro esses giros que a gente está vendo. Você pode fazer aqui um paralelo, na verdade, uma correspondência com a ideia de paralelos meridianos lá da disciplina de geografia. E aqui eu posso representar algumas circunferências, essa aqui, por exemplo. Vou começar por essa. Então, que é o seguinte, então esse ponto... Perceba que ele está numa determinada... Ele tem coordenadas x, y, z. Aqui a gente vai pensar em termos de... Deixa eu diminuir um pouco. Deixa eu aumentar a transparência dessa esfera um pouco. Para a gente poder enxergar mais dentro dela. Então, esse ponto P ele pode então, se modificar de que maneira? Bem, ele pode se aproximar, ele pode estar próximo ou pode estar distante da origem. Perceba que ele não está girando nem nessa direção, né, com relação ao θ. Aqui o que eu fiz, ele não está girando nessa circunferência azul que você está vendo, conforme eu vario esse tamanho que é o R, que é o raio dessa esfera, que na verdade é a distância, né, a coordenada ρ desse ponto, e que eu posso representar essa outra circunferência aqui que acabou de aparecer aqui agora, essa aqui, ó, azul. Perceba quando eu mudo o valor desse raio, ele não está girando nessa circunferência azul aqui. Não está se girando nessa circunferência. Então, esse ponto P está unicamente se aproximando ou se afastando da origem. Certo? Unicamente se aproximando ou se afastando da origem. Ok, esse ponto P ele também pode se mexer girando segundo esse ângulo θ, que ele pode girar segundo esse ângulo θ. Então, veja bem que se eu modificar esse ângulo θ, que é o que eu estou fazendo agora, esse ponto P ele não está se aproximando da origem, nem se afastando da origem. Ele também não está andando, eu acho que eu posso, inclusive... Deixa eu trocar a cor dessa aqui, vou botar vermelho aqui, pronto. Esse ponto P ele não está andando na circunferência vermelha que eu coloquei agora, mas ele está andando na circunferência azul, tá vendo? Ele não se aproxima nem se afasta da origem, ele não anda nessa circunferência vermelha, mas ele anda na azul. E, na verdade, aqui o que eu estou variando, então, é esse ângulo θ aqui. Aqui, se ele for igual a zero, ele está sobre esse eixo x, ele coincide com o eixo x, né? Ou pelo menos a projeção dele está sobre o eixo x, né? A projeção do ponto P sobre o plano XY, que é esse ponto P' aqui embaixo, ele está sobre o eixo x. E se eu variar o θ, então o que ele faz é girar. Certo? Segundo essa circunferência, não se aproxima nem se afasta da origem. Veja que aqui você tem o z de P, o y de P e o x de P. E quando eu movo o θ, perceba que lá embaixo o x e o y modificam. Ó, o x e o y, as coordenadas x e y modificam, mas a coordenada z não muda.
quando eu mexo nesse ângulo θ, a coordenada z desse ponto, ó, ela está aqui, ela fica fixa. Ele não muda de altura, vamos dizer assim. Ele só gira nessa circunferência ali em cima. Agora, se eu modifico esse ângulo φ, agora você vai ver que esse ponto P ele vai caminhar nessa circunferência vermelha e não vai caminhar nessa circunferência azul e não vai se aproximar nem se afastar da origem. Então, aqui eu começo com 0 grau, ele está exatamente sobre o eixo Z, e conforme eu aumento esse valor, você está vendo que esse ângulo φ aqui interno, eu posso omitir um pouco a circunferência por enquanto, a esfera por enquanto. Então, aquele ângulo φ ali dentro, ele aumenta e diminui. E esse ângulo φ, na verdade, ele não precisa dar uma volta completa, até 180 é o suficiente. Então, esse θ, ele varia de 0 a 360, pode fazer uma volta completa. Deixa eu voltar aqui para mais ou menos, tá bom, 52. E já esse ângulo φ ele vai de 0 até lá embaixo 180, que é o suficiente para ele ir lá para as coordenadas z negativas. Deixa eu voltar ele para mais ou menos isso aqui e deixa eu voltar a esfera. Então, esse ângulo φ que você está vendo ali internamente faz esse ponto P caminhar nessa, na verdade, na metade dessa circunferência vermelha, né? Só metade dela. Vendo? Daqui de cima, ele vai até aqui embaixo, mas não percorre essa parte de trás. Ó. Ele não está percorrendo essa parte de trás. Deixa eu dar um zoom out aqui. Sim, talvez. Mais um pouco. Pronto. Então, quando eu modifico esse φ, ele está caminhando só na metade dessa circunferência. Porque se eu quiser ir para a parte lá de trás da circunferência, então eu teria que girar ela para cá. Para qualquer valor que eu queira, que eu mover em alguma dessas... Eu poderia até fixar aqui, peraí. Colocar aqui assim, que é o 30 graus, certo? Deixa eu colocar nessa perspectiva aqui. Então, esse pedaço de cá é o 30 graus. E para eu vir para esse outro pedaço aqui, então, eu precisaria, então, aqui seria o 180 mais 30, 210 graus. Então, se eu colocar aqui o 210 graus, sim, eu estaria então percorrendo a outra parte da circunferência vermelha, né? Eu teria percorrendo a outra metade da circunferência vermelha, através desse ângulo φ. Certo? E agora, quando a gente modifica, deixa eu retornar aqui para o valor de antes, mais ou menos uns 50, aqui 52 está legal. Então, veja, conforme eu modifico esse ângulo φ, as três coordenadas se modificam desse ponto P, tanto a x, quanto a y, quanto a z. Perceba esse movimento dessas três coordenadas, que é o x do P, o y do P e o z de P. Aqui todas elas são, né, são zero, exceto o z de P, né? X de P e y de P são zero. E conforme eu modifico aqui, essas três estão se modificando, certo? Porém, esse ponto P está caminhando na casquinha da esfera. Ele continua a uma distância r da origem. A distância dele da origem não muda. E perceba que esse ângulo interno aqui, ó, que é o θ, esse giro, assim, vou colocar dessa perspectiva, mesmo que eu modifique esse cara aqui, o φ, esse giro não modifica, a não ser, claro, que eu estou no 0 graus ou nos 180 graus, que são os extremos. Fora isso, não tem modificação nesse giro de θ aqui. Certo? Então, essas três coordenadas, elas se modificam independentemente, né? Essa coordenada que é a distância do ponto P até a origem, esse ângulo θ que tem a ver com esse giro ali no plano XY, você pode pensar assim talvez, né? Porque ele costuma ser marcado no plano XY, e esse φ, né? Que é o ângulo que esse ponto faz, então, que o segmento que vai da origem até o ponto, ele faz com o eixo Z. E então, se tanto utilizando as coordenadas cartesianas x, y, z, como utilizando... Deixa eu omitir essa esfera aqui. Eu vou omitir esse grid aqui também, essa malha, e omitir essas circunferências aqui. Bom, e então, se tanto as coordenadas cartesianas quanto as coordenadas esféricas, que são essas coordenadas que eu estou mencionando agora, que são o ρ, o θ e o φ, se esses dois sistemas conseguem representar
pontos no espaço, é natural que haja uma maneira de converter de um sistema para outro, entre o sistema cartesiano, o sistema de coordenadas cartesianas e o sistema de coordenadas esféricas. Então, como que a gente faria para converter, então, essas coordenadas que são coordenadas esféricas, né, que é o ρ, que é essa distância, o θ e o φ, como que a gente faz para converter entre essas coordenadas e essas coordenadas que são o x de P, o y de P e o z de P? Bem, para isso, então, deixa eu buscar uma perspectiva que a gente consiga enxergar bastante coisa, talvez essa aqui. Então, só vale lembrar, então, que esse segmento laranja é igual ao de cima, ok? Esse triângulo aqui, né, que vai do P, eu vou colocar assim, P, O, P', é o mesmo triângulo, então, P, O, P' é o mesmo triângulo P, O, Z de P, né? Então, esse triângulo de baixo é igual a esse triângulo de cima, esse segmento laranja é igual a esse, e esse segmento aqui, ó, que vai da origem até esse Z de P aqui, é o mesmo tamanho desse segmento azul. Então, vamos pensar então nessas fórmulas, em gerar fórmulas de conversão de um sistema para o outro, lembrando então que o ângulo entre esse segmento aqui, do P' até o P, e esse segmento aqui, que é do P' até o O, ou do OP', pode pensar das duas maneiras, eles formam 90 graus, ok? Então, eles são perpendiculares. Deixa eu tirar a malha, deixa eu tirar esse cara aqui também, deixa eu tirar os eixos. Esse segmento aqui e esse aqui, eles são dois segmentos que formam 90 graus entre si. Então, O, P' e P' formam 90 graus, e aqui a gente tem aqui um triângulo retângulo. Bem, então, vindo aqui para o quadro digital, bem, aqui então, esse segmento aqui, esse que eu estou destacando aqui agora, é o tal do ρ, né? Na verdade, o tamanho dele é o ρ, né? Mas aqui nesse significado, né, esse segmento O até o P, ele tem tamanho ρ. Muito bem. Aqui, então, a gente está muito bem identificado, né? Aqui está o ângulo φ, aqui embaixo está o ângulo θ. Então, eu quero me concentrar, então, em dois triângulos retângulos, na verdade. Um deles é esse triângulo. Deixa eu colocar as cores aqui correspondentes. Aqui, que é o laranja, e aqui, que é o azul. Então, eu quero sacar esse triângulo aqui. Ele pode vir para cá. E lembrando que esse triângulo ele é retângulo aqui. Ele é um triângulo retângulo aqui. E que esse tamanho aqui, ó, esse tamanho aqui, é a mesma coisa que esse tamanho aqui, que é a coordenada, que é o módulo da coordenada, né? Quando eu falo tamanho, eu sou obrigado a falar em módulo. Aqui nesse caso, não precisaria ser módulo, porque nesse caso a coordenada z do ponto P ela é positiva de qualquer maneira. Mas, então aqui eu vou colocar que é a coordenada z do ponto P, mas com observação. Se eu estou falando de tamanho, e se esse ponto tivesse coordenada z negativa, eu deveria estar falando de módulo de z. Mas, na verdade, a gente vai ver que no final das contas, né, o seu raciocínio com z de P não vai te levar a interpretações incorretas do que está acontecendo aqui. Bom, e então a gente tem um ângulo, que é o ângulo, deixa eu marcar ele aqui, o ângulo φ, ele está aqui, né? Então, ele está fazendo o ângulo entre a hipotenusa, que é esse cara aqui, que tem tamanho ρ, certo? E esse segmento aqui azul claro. Então, esse φ para esse triângulo ele vai estar aqui. Então, aqui seria o φ para esse triângulo de cá. Então, aqui eu preciso marcar é o φ, dessa maneira. Ok, então a gente tem aqui, não esquecendo que esse triângulo seria o equivalente a eu desenhar ele mais ou menos assim. Aqui o laranja e aqui o azul, se eu quiser desenhar ele assim na perspectiva de triângulo retângulo, direitinho. Z de P aqui, o ρ aqui e o φ aqui em cima. Talvez desenhar ele dessa maneira também seja positivo para a gente. E aqui, então, o ângulo de 90 que eu tinha esquecido. Bom, então, sem me alongar muito, que trigonometria é um assunto que eu creio que você já deva dominar em algum nível, né? Aqui a gente tem, então, a hipotenusa de um triângulo retângulo, o cateto adjacente a um determinado ângulo marcado. Então, qual é a relação que envolve a hipotenusa, o cateto adjacente e o ângulo entre eles? É o cosseno, né? A gente vai poder escrever que o cosseno de φ, ele é
o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o ρ. Lógico que aqui a gente está imaginando que o ρ não é zero, porque você não pode dividir por zero. Ou, se a gente quiser isolar esse z de p, a gente fica com z de p é igual a ρ cosseno de φ, dessa maneira. Então, a gente meio que já tem a primeira relação criada, né? A coordenada z, a coordenada cartesiana z do ponto P, é fazer o ρ vezes o cosseno de φ. E agora, então, eu tinha falado sobre colocar o módulo aqui no z de P, não foi? Porque a gente tem que tomar cuidado que a coordenada z de um ponto pode ser negativa, mas o cateto de um triângulo retângulo não. Pois bem, dentro da ideia de um triângulo retângulo, acontece que esse ângulo φ aqui ele fica limitado de 0 até 90. E de 0 até 90, né, se a gente pensar só no triângulo, dentro da ideia do triângulo retângulo, de 0 até 90, com certeza esse cosseno é positivo. E então, se esse ρ é uma distância e necessariamente é zero ou positiva, e se esse cosseno de φ, se o φ só variasse de 0 até 90 fosse positivo, de fato, esse z de p só teria como ser um número positivo e eu deveria colocar esse módulo aqui. No entanto, lembra que φ, que é esse ângulo que está aparecendo aqui, ó, né? Na verdade, esse φ desse triângulo retângulo ele vem desse φ aqui. E esse φ ele pode ir até lá embaixo, nos 180 graus. E aí, com esse cosseno de φ aqui, se o φ for um ângulo entre 90 e 180, aí esse cosseno de φ vai ser um número negativo. Ρ é estritamente não negativo, ou ele é zero, é positivo, vezes um número que pode ser negativo ou pode ser positivo. Aí, ok, essa coordenada z vai poder assumir valores tanto positivos quanto negativos. Para a construção, então, do triângulo, é interessante, para a gente não ferir nenhuma regra matemática, lembrar que tem um módulo, o correto é colocar um módulo aqui, né? Mas esse triângulo serve para orientar o pensamento, porque esse ângulo φ ele não é um ângulo limitado pelas características de um triângulo, né? Ou nenhum desses ângulos poderia ser maior que... não pode ser, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Né? Então, aqui, a conta fica fechada. Dessa maneira, lembrando que esse φ ele pode variar de 0 até 180, aí dessa maneira a gente consegue tanto os valores positivos quanto negativos para a coordenada z. E então, ok, essa relação aqui, ela é válida. Vou colocar aqui assim, tá ok. Então, essa relação é válida. Agora, e se a gente quiser saber, como é que a gente calcula, então, o tamanho desse outro cateto aqui, que para mim aqui parece como um laranja, vou chamar de L de laranja, pelo menos por enquanto. Bem, esse cateto aqui, ele vai ser o cateto oposto a φ, não é isso? Então, ele é o cateto oposto a φ. E qual é a relação associada a você ter, então, uma hipotenusa, o ângulo, né? A gente está falando de um triângulo retângulo, né? Então, a relação envolvendo a hipotenusa, a relação trigonométrica num triângulo retângulo, envolvendo a hipotenusa, o ângulo e o cateto oposto. Bem, essa relação é fácil, né? Essa relação ela está associada ao seno, né? Então, o seno de φ é cateto oposto sobre a hipotenusa. E então, eu vou ter imediatamente que esse L aqui, ele vai ser ρ seno de φ, dessa maneira. E esse é um resultado, ele é um resultado intermediário, né? Porque quando você olha para esse triângulo, deixa eu desenhar esse triângulo aqui, ó. Quando você olha para esse triângulo aqui, dessa maneira, aqui, o L, na verdade, aparece aqui, né? Ele aparece aqui, ó, tá aqui o L. E que, na verdade, dessa outra perspectiva que está nessa figura de baixo, é para esse triângulo que a gente está olhando. E esse cara aqui vale o L. Né? Aqui está parecendo que é ρ, mas não é o ρ, né? Esse cara aqui é o L, é só a letra ρ que apareceu ali. E então, vindo para esse triângulo, então, na verdade, aqui eu posso colocar vermelho aqui embaixo, né? Que tem alguma coisa a ver com o eixo X. E aqui eu posso colocar verde, porque tem alguma coisa, então, a ver com o eixo Y. Então, aqui, na verdade, ó, esse segmento que eu estou desenhando aqui em cima agora, esse cara aqui que eu acabei de desenhar, ele, na verdade, ele vai ter o tamanho, né, o módulo dele vai ser... ele vai ter o mesmo valor do módulo da coordenada Y. O mesmo problema de módulo que eu estou mencionando para você várias vezes aqui é para não ter perigo de confundir tamanho com coordenada. E aqui agora, ó, que eu estou desenhando aqui agora, essa parte de baixo do triângulo, né? E essa parte aqui que eu acabei de desenhar. Deixa eu desenhar ela de novo. Essa aqui. Assim. Pronto. E a gente quer determinar, então, o valor desse L aqui.
desse cara aqui, dessa hipotenusa. Vale até, inclusive, eu copiar, colar aqui. Então, esse é o outro triângulo que a gente quer analisar. Deixa eu apagar esse pontinho aqui. E ele é um triângulo retângulo. Aqui está o ângulo de 90. Na verdade, deixa eu botar isso aqui em branco. Aqui está o ângulo de 90. E o valor desse L aqui, né, que eu falei que é um valor intermediário, a gente precisa diretamente dele agora. A gente já sabe, esse L, ele então é ρ seno φ. Ρ seno de φ, dessa maneira. Ele então é a hipotenusa desse triângulozinho ali embaixo que está no plano XY. Agora, essa parte vermelha aqui embaixo, né, na verdade, ela é o x do ponto P. E, mais uma vez, para ficar estritamente correto, sem cometer muito erro aqui, eu deveria chamar de módulo de x de P, porque a gente está falando de um tamanho de um triângulo. Mais uma vez, a gente vai associar aquele ângulo θ ali, né, e você, na verdade, vai ter que, no final das contas, como aquele θ ele vai poder variar de 0 até 2π, no final das contas, para alguns valores, você vai ter que o resultado final da conta é positivo, outro é negativo, então a gente vai poder abarcar todo o intervalo possível de valores, né, para o x e para o y, de menos infinito a infinito. E aqui a gente tem também o y do ponto P, dessa maneira. Né? Deveria colocar em módulo, correto, mais estritamente correto seria colocar o módulo, mas como eu te falei, desse raciocínio aqui em cima, ele vai se repetir aí para baixo. E então, bom, eu preciso marcar o ângulo θ. O ângulo θ está aqui. Esse cara aqui é o ângulo θ. Bom, então como é que a gente pode escrever, por exemplo, o seno desse ângulo? Não é difícil. O seno de θ, ele é o cateto oposto a θ, que nesse caso é y de P, sobre a hipotenusa, que é ρ seno de φ. Certo? Então, cateto oposto sobre hipotenusa. Agora, se eu isolar o y de P, eu vou ficar com o y de P é igual a ρ seno θ seno φ, dessa maneira. E aqui, mais uma vez, a gente conseguiu, foi possível isolar a coordenada de P em função do ρ, do θ e do φ. Dessas três novas coordenadas, que são chamadas coordenadas esféricas, ρ, θ, φ. Essas três outras coordenadas conseguem reproduzir a coordenada y de acordo com essa relação aqui. E agora, qual o cosseno de θ? Bem, o cosseno de θ, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, ele vai ser o x de P dividido por ρ seno de φ. Isso também leva aqui o x do P, ele vai poder ser escrito então como ρ cosseno θ seno de φ. Dessa maneira. Então, a gente tem mais uma relação que consegue dizer o seguinte, olha, a coordenada x, que é uma coordenada cartesiana, consegue ser mapeada pelas coordenadas ρ, θ e φ, segundo essa relação aqui. Então, na verdade, o que foi feito, eu posso até chegar isso aqui um pouco para cima, foi o desenvolvimento das fórmulas de conversão. Quando você conhece as coordenadas ρ, θ e φ em coordenadas esféricas, como é que você faz, então, para passar para cartesianas? E, então, basicamente, essas são as fórmulas. Deixa eu diminuí-las um pouco aqui, a gente vai precisar escrever um pouco mais. Essas, então, são as fórmulas que definem essa transformação. Então, o x de um ponto P é dado por ρ cosseno θ seno φ. O y do ponto P é dado por ρ seno θ cosseno φ. Opa, cosseno não, seno φ, né? Seno φ. E o z de P, ele vai ser dado por ρ cosseno de φ. Então, está aqui as três fórmulas para converter. Então, quando você sabe as coordenadas esféricas, então precisa converter para coordenadas cartesianas. Ok, então aí estão as equações para a gente converter de coordenadas esféricas para cartesianas. Mas agora vamos pensar o seguinte. Deixa eu repetir
esse triângulo aqui, que eu tinha desenhado ali em cima. Vou fazer o seguinte. Nesse triângulo, vale a relação de Pitágoras aqui, que é ρ ao quadrado. Na verdade, eu vou escrever assim. L ao quadrado mais o z do ponto P ao quadrado é igual a ρ ao quadrado. Dessa maneira, ρ ao quadrado. Mas o que é L? Bom, o L é ρ seno φ. Mas como ele está nesse triângulo aqui, eu também vou poder dizer que esse L aqui, ele também vai poder ser escrito como raiz de x do P ao quadrado mais y do P ao quadrado, não é isso? Essa relação vai ser válida, você pode enxergar essa relação aqui também, nesse triângulo aqui, né? Porque aqui a gente tem um triângulo retângulo, não é isso? Está aqui o cateto, está aqui o cateto, está aqui a hipotenusa. Então, essa relação vai ser válida também. Então, o L ao quadrado é x ao quadrado, x de P ao quadrado mais y de P ao quadrado. Ou se você, né, ao invés de querer o L, se você, ao invés de querer o L ao quadrado, quiser só o L, eu coloquei na raiz. Então, aqui vai valer o seguinte. Bom, o L ao quadrado eu vou cortar essa raiz, não é isso? Então, eu vou ter que x de P ao quadrado, x de P ao quadrado mais y de P ao quadrado. Então, esses vêm do L, correto? Do L ao quadrado, mais o z de P ao quadrado, isso dando ρ ao quadrado. E agora, se eu isolar esse ρ, eu vou ficar com o seguinte, que o ρ é igual a raiz de x do ponto P ao quadrado, mais y do ponto P ao quadrado, mais o z do ponto P ao quadrado. E, na verdade, essa já é uma primeira relação importante, porque ela, na verdade, está dizendo como você calcula o ρ se você conhecer as coordenadas cartesianas x de P, y de P e z de P. Então, ρ é a raiz então, de x de P ao quadrado mais y de P ao quadrado mais o z de P ao quadrado. Agora, se a gente olha para esse triângulo aqui, né, e a gente lembra, é bom lembrar, né, que aqui a gente tem o θ, aqui está o θ, certo? E tem uma coisa não muito difícil de se perceber. Bom, a gente tem aqui esse x do ponto P, aqui a gente tem o y do ponto P, com todas essas reservas que eu falei sobre tomar o cuidado para pensar em termos de módulos, se essas coordenadas forem negativas, mas que com o θ variando de 0 até 2π, no final das contas a gente vai conseguir reproduzir as coordenadas x de P e y de P, independente se forem positivas ou negativas. Então, para esse triângulo aqui, talvez eu possa até copiar ele aqui. Vou colocar ele aqui assim, pequeno. A gente tem um θ aqui dentro que está de outra cor, mas eu coloco de cor verde aqui. θ ele está aqui, θ. E vai valer para esse triângulo aqui, então, que a tangente de θ, então, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, y de P sobre x de P. Deixa eu chegar isso aqui um pouco para o canto. Posso apagar esse pontinho aqui também. Esse aqui é o L, só que para a gente ir para essa conta não faz muita diferença. E então, se a tangente de θ é x de P sobre o y de P, se a gente usar a ideia da função inversa, a gente pode escrever que o θ é o arco cuja tangente é o y de P sobre o x de P, cateto oposto sobre cateto adjacente. E só vale a observação aqui que quando a gente determina esse θ, a gente não pode se guiar só pelo valor de y de P sobre x de P, né? Você precisa lembrar qual a coordenada y de P e x de P para saber localizar esse θ corretamente. Bom, e agora a gente pode olhar mais uma vez para esse triângulo aqui e perceber o seguinte. Para esse triângulo, como eu posso calcular o cosseno de φ? Que foi o que a gente fez ali anteriormente, né? O cosseno de φ, o cosseno desse ângulo, ele é... Aqui está aqui, ó, aqui em cima. O cosseno de φ, ele é a coordenada z do ponto P dividido pelo ρ, sendo que o ρ a gente acabou de encontrar uma fórmula para ele. Então, para esse triângulo, a gente vai poder escrever o seguinte, que o cosseno de φ, ele é o z do ponto P dividido pelo ρ.
Só que o ρ a gente sabe que é esse valor aqui, em termos de coordenadas cartesianas. Então, eu vou poder escrever o seguinte, que ele é raiz, então, de x de p ao quadrado, mais y de p ao quadrado, mais z de p ao quadrado. Isso aqui é o ρ, correto? Isso aqui é o ρ. Vou escrever assim. Então, o z... Sim, o z de p sobre o ρ. E se eu posso escrever isso, usando essa ideia da função inversa também, então vai poder ser escrito o seguinte, que o φ é o arco cujo cosseno vale, então, raiz de x de p ao quadrado mais y de p ao quadrado mais o z de p ao quadrado. Isso aqui, então, como denominador, então z de p dividido por isso tudo aqui. Dessa maneira. Ficou muito ruim isso aqui. Espera aí. Z do ponto P. Pronto. Dessa maneira. Então, a gente encontra mais uma fórmula de conversão. O interessante dessas fórmulas é o seguinte. O que a gente precisa é conseguir definir as coordenadas ρ, φ, ρ, θ e φ, nessa ordem, na verdade, que é correta, através das coordenadas cartesianas. É isso que a gente fez. Como que a gente define o ρ? O ρ, então, é raiz de x de p ao quadrado mais y de p ao quadrado mais o z de p ao quadrado. O θ, ele é o arco cuja tangente vale o y de p sobre o x de p. Veja bem, o ρ está em função é uma função das coordenadas cartesianas, ok. O θ é o arco tangente das coordenadas cartesianas, está certo também. Então, o θ é o arco cuja tangente vale y de p sobre x de p, lembrando que esse é o arco tangente em que você precisa considerar os sinais de x de p e y de p para saber, né, que ângulo θ é esse. Mas o θ está definido através de uma função que envolve as coordenadas cartesianas. E a mesma coisa o φ. O φ é o arco cosseno, é o arco cujo cosseno vale o z da coordenada p dividido pela raiz, né, de x de p ao quadrado mais y de p ao quadrado mais z de p ao quadrado. Então, tanto ρ quanto φ quanto θ, eles puderam ser escritos como funções, né, das coordenadas cartesianas. Então, a gente tem também aí as conversões. Como que a gente converte, então? Se a gente conhece as coordenadas cartesianas, como que a gente encontra as coordenadas esféricas? Então, aqui, nessa de cima, aqui, ó, nessas fórmulas aqui, a gente conhece as coordenadas esféricas e então passa para as cartesianas. Então, aqui, seria a gente conhecer o ρ, o θ e o φ, e então a gente converte para x de p, y de p e z de p, certo? Ou se você não quiser pensar em x de p, y de p e z de p como x, y, z, na verdade que eu já deveria até ter feito isso, x, y, z dessa maneira, que eu posso inclusive omitir esse p aqui, porque eu botei x de p como sendo x de um ponto qualquer. O y de p, um y de um ponto p qualquer, e o z de p como z de ponto p qualquer. Ou seja, eles ficaram em função do p, mas aqui eu posso omitir o p sem grandes problemas. E agora a gente tem também as fórmulas de conversão, então, quando a gente conhece em coordenadas cartesianas e quer converter para coordenadas polares. Deixa eu chegar esse z aqui um pouco para cima. Vou precisar economizar espaço aqui. Assim. Então, agora a gente tem as fórmulas. O ρ é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Vou agora omitir o x de p, y de p e z de p, né? É só você pensar em x, y, z sendo as coordenadas de um ponto. O θ é o arco cuja tangente vale y de p sobre o z de p. Lembrando que não adianta olhar só para o valor final de y de p, y de p sobre o x de p. Não adianta só olhar para o valor final dessa conta, né, de y de p sobre x de p. Você precisa saber considerar os sinais de x de p e de y de p para saber onde esse θ está, de 0 até 2π. E o φ, ele então é o arco cujo cosseno vale, então,
raiz de x de p ao quadrado, aliás, x, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, denominador. Então, z dividido por isso. Dessa maneira. Então, aqui, o que a gente tem, deixa eu tentar economizar um pouco de espaço aqui, assim. Então, aqui o que a gente tem são as equações para poder converter, então. Então, aqui vai ser, deixa eu chegar esse aqui um pouco para baixo também. Sim, isso então são as coordenadas então, de x, y, z, convertendo então para o sistema de coordenadas ρ, θ e φ. E aqui, já que aqui em cima eu botei em vermelho, vou deixar isso aqui em vermelho também. Pronto. Então, aí duas tabelinhas de conversão, né, entre esses sistemas de coordenadas. Deixa eu descer isso aqui. Ficou bastante coisa para um quadro só, mas eu acho que coube tudo que eu esperava falar. Apareceu um risco aqui que eu não sei do que era, mas eu acho que está ok. E então, basicamente, meu objetivo foi cumprido, era isso que eu queria discutir com você. Então, de onde vêm essas coordenadas esféricas, o que significa representar as coordenadas de um ponto através de coordenadas esféricas, né? O que significa, ao invés de se utilizar coordenadas cartesianas, se utilizar coordenadas esféricas. E então, como que a gente consegue converter de um sistema de coordenadas para o outro. Então, eu espero que você tenha entendido. Desejo para você bons estudos e é isso aí.